Entre as notícias de hoje também tem de ser destacado o que nós já antecipamos aqui. O que nós antecipamos aqui? Que o decreto das armas seria derrubado no Senado Federal, não seria? Seria. E foi. Claro que foi, porque é inconstitucional. Você não pode derrubar uma lei por um decreto. Qualquer um sabe. Qualquer um sabe. O presidente não sabe. Tudo bem, não vale nem a pena mais comentar sobre ele, nós já sabemos, já foi dito. Mas a sua assessoria é inacreditável. Imaginar que um decreto derruba o Estatuto do Desarmamento. Não pode. O que aconteceu? A CCJ e agora o plenário, ontem, numa votação de 47 a 28, derrubou o decreto. E a Câmara o fará da mesma forma. Porque existe uma coisa, Bolsonaro, que é o Estado Democrático de Direito. Existe isso aqui chamada Constituição. O senhor nunca leu, eu sei, tenho absoluta certeza. O senhor não é um homem de leitura e nem de ter pessoas que o cercam que tenham conhecimento. Isso que é pior, porque o Lula não tinha leituras, mas quem o cercava, ele aprendia de ouvido. O senhor ficou 30 anos... 28 dos quais, 2 na Câmara dos Vereadores, 28 no Congresso na Câmara dos Deputados, e era do baixo clero. O senhor não relatou um projeto em 28 anos. O senhor se acostumou à ociosidade. Daí que o senhor é o Jaiminho do Planalto. Então, o senhor nunca leu isso daqui, a Constituição, isso aqui é fundamental. Uma lei não pode, um decreto alterar uma lei. E agora a Câmara dos Deputados fará o mesmo. Aguarde, como nós já antecipamos. Isso é óbvio. E aí tem uma questão que eu insisto sempre em dizer, que o senhor não gosta de ler a Constituição e comete inúmeras violações legais, que ninguém fala, parece que sou eu, porque acho que também ninguém lê a Constituição, né? Então vamos só lembrar algumas. O senhor, por exemplo, insiste em elogiar ditadores. Elogiou Pinochet, quando visitou o Chile, e na questão de Itaipu binacional, o senhor elogiou o Alfredo Stroessner, um ditador paraguaio, né, ele foi de 54 a 1900 final da década de 90. Foi 25 anos de ditador no Paraguai, 35 anos, perdão. Só para me lembrar aqui que eu estou lendo e fazendo as contas ao mesmo tempo. O artigo 4º da Constituição, a República Federativa no Brasil, rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 2, prevalência dos direitos humanos. Portanto, o senhor não pode elogiar ditador que violaram Pinochet. Não precisa falar um pouco sobre a ditadura do Pinochet? E sobre o pedófilo ditador paraguaio, precisa falar alguma coisa? Nem precisa. Está aqui. A República Federativa do Brasil está no caput do artigo. Rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí temos 10 incisos. O segundo inciso, que não é parágrafo, é inciso, é diferente, o senhor deve saber, né? Prevalência dos direitos humanos. Então, quando o senhor elogia o ditador, o senhor está violando a Constituição. Um outro exemplo, o senhor tem como herói nacional um torturador, o então capitão Ustra. Só que não conhece, não deve conhecer a Constituição, né? Volto a dizê-lo. Artigo 5º da Constituição, inciso 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Está aqui. Está aqui. Portanto, ao senhor defender um torturador, o senhor está violando a Constituição. Deu para entender? Eu não entendo como ninguém fala. É inequívoco. Ele diversas vezes elogiou, inclusive os seus filhos, vamos chamar, pensei em uma outra coisa, mas deixa. Seus filhos também elogiam o senhor torturador. Mas vamos deixar, os filhos são nada. Não, só nada. Né? Então aqui, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Está aqui na Constituição, o senhor está violando a Constituição. E hoje, inclusive, eu tinha comentado aqui, com antecedência, hein? Ontem, vocês lembram? Ontem, anteontem, a declaração que ele deu no Rio Grande do Sul, que a comunicação direta deve se estabelecer entre o presidente e o povo. Ele desqualificava o parlamento. Hoje, o editorial do jornal O Globo reforça tudo o que eu disse aqui, que ali tem autoritarismo. Mas o que o Globo escreve hoje, vocês ouviram ontem aqui e anteontem aqui. Então, com antecedência, eu já tinha discutido essa questão.
E hoje, inclusive, no meu artigo que sai no Correio Brasilense e no Estado de Minas, eu discuto essa questão também analiso essa questão. Ou seja, de que as falas dele no Rio Grande do Sul eram claramente em defesa do autoritarismo. A relação direta, isso é fascismo. Isso é fascismo. Sugeri, inclusive, ele leu Giovanni Gentili ou Benito Mussolini. Ele não vai ler nenhum dos dois. Eu sei que muitas vezes a gente fala, não vai adiantar nada, tal. Mas tudo bem, sugeri dois, para ele pudesse ler um pouquinho, né, e ver que ele está falando é claramente fascismo. Portanto, o decreto caiu, mais um ato inconstitucional do presidente, né, que desconhece a Constituição, como eu já disse, mas principalmente não tem assessoria. E aí eu pergunto onde está o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Onde ele está? Ele não leu o decreto? Será que ele não sabe que o decreto viola o Estatuto do Desarmamento? O Sérgio Moro está diminuindo a cada dia de tamanho, infelizmente. Bem,